crer. Na palavra de Deus diz: jovens, eu vos inscrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês vencerão o maligno. Não somente creia, essa fase vai passar. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho pelo amor a mim e a você. Lembre-se que Deus te ama de uma forma poderosa e tudo isso vai passar. É apenas uma fase, porque o amor de Deus é bom, perfeito e agradável. Graça e paz! Seja bem-vindo à Igreja Batista Vasco da Gama a mais um culto de celebração. Que você e a sua família sejam abençoados.
da Igreja Batista do Caminho das Árvores. Fala, galera de Cristo, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer o convite aí de todo o pessoal aí, toda a direção da juventude aí da Igreja Batista da Vasco da Gama. Eu sou o pastor Ramon Costa, da Igreja Batista Caminho das Árvores, e é um prazer enorme, é um prazer imenso estar com vocês e poder estar ministrando nesse momento especial na vida de vocês. E vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu és o grande Deus, Tu és o único Deus verdadeiramente existente, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ti a honra, a glória, o poder, o domínio, pertence à adoração, Senhor, somente a Ti, Senhor. Nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, Senhor, e que o Senhor possa me usar, Senhor, neste momento, que cada vida que esteja ouvindo seja alcançada pelo Teu poder, pela Tua palavra, cada vida possa ser transformada, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Enfim, eu queria compartilhar com vocês o texto que está lá em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 29, e até que você abra aí, eu sei que é online e tal, mas é legal que você participe com a Bíblia aberta. Então você vai abrindo, deixa aberto aí nesse texto. Eu não sei se você gosta muito, você que está assistindo, se você gosta muito de WhatsApp, se você gosta de redes sociais, mas é interessante que com a velocidade das informações, como as coisas vão atualizando, então a gente fica meio impaciente e a gente quer trocar mensagem, a gente quer as respostas, normalmente tudo muito rápido. E você que namora aí, que está assistindo, eu imagino, você que menina ou você homem que é ciumento, e aí sua namorada ou seu namorado vai estar online, você vê ele online, e aí ele não vai logo falar com você quando você vê online, ou ele não te responde, então você fica nervoso, já quer brigar, o ciúme bate, aquela coisa, tá falando com quem? Ou então quando a pessoa vai dormir à noite, aí se despede, tchau amor, e aí você se despede, mas você vê o sujeito ainda online, você vê a sujeita online, e aí você fica pirado. Por quê? Por que que tá online se despediu de mim? E essas questões de comunicação são engraçadas. Você que é um pouco mais velho, ou menos jovem, sei lá, quem sabe você tem aí na minha faixa etária, mas eu não vou revelar a idade, você usou o MSN. O MSN ele tem uma característica interessante, tinha, né? Porque você via as pessoas, a janelinha, a famosa janelinha subindo, e quando essa janelinha subia, você ficava na expectativa, você que gosta de alguém, você que gostava de alguém, e aí quando passava a pessoa que você gostava, ou seu namorado, sua namorada, seu coração tremia, pulsava, aquela coisa, quando subia aquela janelinha com aquele nome, né? Godofredo, Godofreda, seja lá qual foi o nome aí do seu amor, quem sabe até platônico. E aí, você contava, igualzinho como é no WhatsApp, contava lá quanto tempo aquela pessoa ia levar para falar com você, e você ficava nervoso e tal. E quando a pessoa... E aí você não aguentava, você queria dar uma de difícil, mas você não aguentava, passava-se uma eternidade, exatamente 1 minuto, a pessoa ficava nervosa e dizia assim, oi sumido. E aí dava aquele oi, e o outro lado querendo também se fazer difícil, ou quem sabe ele nem estava nem aí para você, ele não respondia. E quando a pessoa não respondia, o MSN tinha uma função que eu acho que todo mundo que usa o WhatsApp hoje gostaria dessa função do MSN, que era uma função chamada chamar atenção. Então você clicava no chamar atenção e a tela tremia e fazia aquele som assim que dava um susto a quem estava do outro lado. Então essas são questões da comunicação atual, da velocidade das informações, como nós somos impacientes, quando a gente quer baixar um arquivo, e aí para lá no 95% você fica louco da vida. E sabe o que acontece? Pastor Ramon, o que isso tem a ver com o tema da mensagem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a voz do Senhor,
sobre ouvir a voz do Senhor, mais especificamente a voz que quebra estruturas. E a verdade é que Deus ele está sempre falando com a gente de alguma forma, mas em muitas vezes somos nós que não queremos ouvir. Somos nós que não estamos atentos ao que Deus quer falar com a gente. E aí, às vezes é preciso que Deus use aquele recurso, chamar atenção. E às vezes quando Deus chama atenção, às vezes é doloroso. Nem sempre é da forma que a gente gostaria de ter que ouvir a voz do Senhor, né? Então, às vezes, Deus precisa, assim, chamar a atenção. Ele diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você e você ceará comigo. Então, Deus está aí batendo na porta do seu coração, querendo ter intimidade com você, querendo sentar-se à mesa com você. Então, para um pouco, silencia um pouco das coisas dessa vida, das coisas desse mundo, da correria, e para ouvir a voz de Deus. Eu, particularmente, eu gosto de acordar de manhã cedo, e aí eu separo ali no mínimo de 1 a 2 horas para falar com Deus, para ler a Bíblia, para estudar, para orar. Porque eu sei que durante o dia é tudo muito corrido, a gente vai conversando com Deus, vai falando, mas quando a gente separa um horário, separa um tempo de qualidade, então isso faz toda a diferença em nossas vidas. Mas vamos para o texto. Salmo 29 diz o seguinte: a voz do Senhor, Salmo 29, verso 3, tá? Em diante. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como os filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Amém? Até aí. Esse texto fala sobre a voz do Senhor. Não sei se você que está me ouvindo aí, você já ouviu falar do cedro do Líbano, é uma árvore muito resistente, onde muitas construções utilizavam-se do cedro do Líbano, é uma madeira muito resistente. E ela tinha algumas características. A primeira delas é que o cedro crescia muito para baixo e ficava pequenininha, e aí depois de alguns anos, esse cedro ele esticava e eram as árvores também mais altas, uma das mais altas. E só que isso é interessante, primeiro ele criava raízes profundas para depois crescer. Mas o que interessa para a nossa ministração é o quanto resistente era essa árvore, essa madeira. E aí o autor aqui do Salmo, ele utiliza isso para falar da força da voz de Deus. A voz do Senhor, ela despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Então, Deus, eu creio que ele tem muitas formas de falar. Deus pode usar, creio eu, pessoas para estar falando com você, profetas. Deus pode usar sinais da natureza. Mas a principal forma de Deus falar com você é através do estudo da palavra dele. Ele já deixou ali a palavra dele para falar com você. Deus pode falar também ao seu coração, Deus pode falar ao seu ouvido audivelmente. Deus pode falar de diversas formas, mas muitas vezes nós estamos como essas pessoas que estão online, mas não querem falar. Estão online, mas estão ignorando. Estão online, mas elas não querem ouvir a voz de quem está do outro lado. E Jesus, ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, elas reconhecem a voz do Senhor. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão tão distantes de Deus que elas acham que Deus não está falando mais com elas, mas na verdade é que elas perderam a sensibilidade. Se você for lá em 1 Tessalonicenses 5, 19, diz, não apagueis a voz do Espírito Santo. E não sei se você já parou para meditar nesse texto, mas pense aí, quando se você pegar uma luz, né?
se você pegar um botão, e aí você vai, apaga a luz, acende, apaga, acende. Se você repetir esse movimento diversas vezes, tocando lá o botão, apagando e acendendo, vai ter hora que vai queimar a lâmpada. Aí você vai dizer assim, então eu vou apagar, vou queimar o Espírito Santo? Não, mas a verdade é que o Espírito Santo vai falando, sai do pecado, larga essa prática. Ele vai falando, ele vai insistindo, mas chega uma hora que, de tanto você negar, de tanto você não dar ouvidos a essa voz do Espírito Santo, então você deixa de ouvir, você não consegue mais ouvir, você perde a sua sensibilidade espiritual. Então você deixa de cumprir o que Jesus disse aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é uma escolha que você faz em não ser verdadeiramente ovelha de Jesus, em não ouvir a voz dele. E aí, o que é que acontece, meu brother? Você que está assistindo aí, você garoto, você garota, jovem, senhor, senhora. A verdade é que nós, como seres humanos, nós, em alguns momentos das nossas vidas, ou grande parte da humanidade, resiste em ouvir a voz de Deus. E quando a gente fala ouvir, não somente no sentido, vou ser redundante, não somente na questão do sentido da audição, mas na Bíblia, normalmente ouvir a palavra original está ligada também a obedecer. Então, ouvir na Bíblia também se refere a obedecer. E a gente, às vezes, não quer ouvir a voz de Deus, nós não queremos obedecer, nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, nós queremos seguir os nossos próprios instintos. E quando nós seguimos os nossos próprios instintos, meu brother, a Bíblia diz o seguinte, os meus pensamentos, Isaías 55, verso 8 e 9, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus, e meus pensamentos melhores que os seus. Então, a verdade é que Deus, ele tem o melhor para nós. Deus enxerga lá na frente, os pensamentos dele são melhores, os caminhos dele são melhores, mas quando nós queremos seguir os nossos próprios impulsos, o nosso ímpeto, a nossa vontade, então nós nos desalinhamos com Deus, deixamos de ouvir a sua voz. E na maioria das vezes a gente quebra a cara. Eu lembro-me quando eu era adolescente, não tem tanto tempo assim, eu tinha um medo na minha vida. Sabe? Imagina qual medo. Eu tinha medo de casar com uma mulher feia. Olha que loucura, cabeça de adolescente. E às vezes eu até pensava, eu era um pouco complexado, e rapaz, já sou feio, casar com uma mulher feia. E olha que onda. Mas a verdade é que... E aí eu ficava sempre com medo de receber uma revelação, de apontar para alguém que eu achasse feio e tal, e chegar um profeta e tal, o Deus mesmo falar, você vai casar com fulano e tal. Eu digo, não quero isso, Deus, não quero. E é óbvio que isso era a imaturidade da idade, é um pensamento bobo, embora eu ache sim que você deve escolher a sua esposa, o seu esposo, da melhor forma possível, mas principalmente é uma pessoa que tem compromisso com o Senhor Jesus, alguém que ama ao Senhor Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, porque essa pessoa, se ela ama a Deus com toda a sua força, com todo o entendimento, então ela vai te amar profundamente. Então você pode ficar tranquila, principalmente você, mulher, porque a Bíblia diz aos homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então olha que mistério profundo, olha que missão difícil. E se a mulher ela é temente a Deus, se ela ama a Deus, ela também vai cumprir a parte dela, que é a questão da submissão bíblica. Não é essa submissão que alguns acham para fazer a mulher de gato e sapato. É a submissão de acordo com os padrões bíblicos. É uma mulher que se submete a um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Mas outra hora a gente bate um papo sobre relacionamento, namoro, quem sabe a gente marca aí depois presencial. Mas eu sei que você ficou curioso. Sim, eu casei com uma mulher bonita, mas muito mais do que bonita, é uma mulher cheia do Espírito Santo e que tem chamado, que tem um propósito. E Deus uniu propósitos e nós hoje juntos lideramos os adolescentes lá da Igreja Batista Caminho das Árvores, tá? Então é isso, a gente tem medo das escolhas de Deus, porque nós queremos as nossas próprias escolhas. Só que deixa eu te dizer uma coisa, velho. As escolhas de Deus são as melhores, os caminhos dele são os melhores. Grava isso, aprenda isso.
Ouvir a voz de Deus nos instrui, nos direciona, nos acalma, mas também nos confronta, nos tira da zona de conforto. A verdade é que nós muitas vezes estamos acostumados a zona de conforto. A palavra, a expressão é essa mesmo. A gente não quer mudar, a gente não quer fazer de acordo com os padrões daquilo que Deus está mandando fazer. Então, às vezes a gente, eu vou usar essa expressão, nós às vezes nos acostumamos com Jesus. Como é se acostumar? Sabe, muitos casais, com o passar do tempo, não tem mais aquela paixão, sabe aquele nervosismo lá, aquela coisa lá que eu falei no início do WhatsApp, de mandar mensagem e não aguentar o tempo que o outro responda e tal, aquela coisa toda, aquele frio na barriga. Então, muitos casais, com o passar do tempo, vão perdendo isso, vão perdendo o amor. Eu não digo nem que perde o amor, mas a questão da demonstração desse afeto. E isso é tão importante quanto simplesmente amar, demonstrar com palavras, com atitudes, com gestos, com carinho, o quanto você ama. Então, às vezes, os casais, eles simplesmente se acostumam. No namoro, aquele beijo de desentupir pia, né? Que crente não pode, olha lá, tô de olho, hein? O pastor tá de olho. E quando casa, é aquela coisa murcha, assim. Assim que não pode, tinha que ser ao contrário. E a verdade é que nós temos, às vezes, essa mesma atitude com Jesus. Talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, nasceram num lar cristão e vão para a igreja desde pequenos. E com o passar do tempo você se acostuma e aquilo vira uma rotina para você. Você já sabe que domingo você tem que ir para a igreja, você já sabe que quarta, quinta, não sei qual dia aí, culto jovem, sábado. E aí você vai de uma forma automática. E às vezes até sem expectativas de algo novo que Deus possa fazer. E isso é muito triste. A gente não pode se acostumar com Jesus. Nós precisamos sempre andar em novidade de vida. Não é inventar evangelho, não é inventar a palavra, não é inventar heresia, não é disso que eu estou falando. Mas eu creio que Deus, embora ele diga eu sou o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, mas ele também é o Deus que se renova. Ele mesmo diz, você não está vendo que eu faço algo novo? Né? Ele diz isso. E às vezes a gente se acomoda. E quando nós não ouvimos a voz do Senhor, a tendência é muito maior dessa questão da acomodação. Quando nós começamos a ter um relacionamento mais profundo com Deus e nos abrimos para o cumprimento da sua vontade, é natural que a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, como está lá em Romanos 12, muitas vezes cause um conflito interior. Então, às vezes Deus ele tem projetos para a gente que a gente diz assim, não, Deus, mas não foi isso que eu sonhei. Não, Deus, mas eu não queria viajar para tal lugar, eu não queria fazer missões em tal lugar. Não, Deus, eu nasci para pregar para a multidão, Deus, eu não queria ser enviado aqui para esse interiorzinho, para o sertão. E às vezes essa vontade de Deus, ela conflita com o nosso interior, com aquilo que a gente sonhou, com aquilo que a gente planejou. E aí, a gente pode trazer aí o texto que está em João, capítulo 15, versículos 7 e 8, que diz o seguinte, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então, galera, nós precisamos estar... Esse versículo diz o seguinte, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, ou seja, nós temos que estar no nível de um alinhamento tão grande com Deus, as palavras dele em nós, sabe, comer a palavra de Deus, como ele disse lá para Josué, come este rolo, como o livro dá uma parte da tua boca, como ele disse também para outros, coma este rolo. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Nós precisamos estar alinhados com Jesus, alinhados com Deus, alinhados com o Espírito Santo, alinhados com a sua palavra. E aí ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Você quer ser reconhecido como discípulo de Jesus? Você precisa dar fruto. Mas isso é um princípio. Primeiro você está alinhado com a palavra dele, versículo 7 de João 15, e nisto você glorifica a Deus, e você dá muito fruto. O fruto do Espírito Santo, todos aqueles, né, da separação lá dos frutos do Espírito, e o fruto que são as vidas. Você é um ceifeiro, você é alguém
que tem que plantar, você é alguém que tem que levar a palavra e também tem que colher, você é alguém que precisa colocar em prática a grande comissão que está lá em Mateus 28, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos ensinei, batizando, ou seja, Deus quer não só que você vá e pregue o evangelho, mas ensine a obedecer. Para você ensinar a obedecer, você precisa primeiro obedecer. E para você obedecer, você precisa ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus. Nisto o Pai é glorificado. E é isso. Muitas vezes nesses comandos de Deus, a gente rola o conflito com as nossas ideias, rola o conflito com os nossos planos, os nossos sonhos. Só que nem sempre a nossa forma de pensar, nossa forma de agir está em conformidade com o modo de pensar e agir de Deus. Então é necessário que nós venhamos a passar por diversos processos em nossas vidas para aprendermos a andar alinhados com a vontade de Deus. Então, em alguns momentos das nossas vidas nós passamos por provações, algumas porque nós mesmos nos colocamos lá com as nossas escolhas erradas, mas às vezes Deus permite ou Deus coloca mesmo no deserto, no vale, para que a gente aprenda, para que a gente tire, que a gente tire lições daquilo. Nós possamos aprender a depender de Deus, depender da vontade dele. E aí a gente vai andar alinhado a partir daí. Nessa noite, não sei se você vai assistir à noite, qual horário que vai ser vinculado, mas Deus te chama para viver o novo dele. Deus te chama para viver o novo. Eu vou falar completo agora o versículo que eu falei mais cedo. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Isaías 43, versículo 18 e 19. Então Deus está fazendo algo novo, Deus está agitando as águas. Então saia da mesmice, saia desse marasmo espiritual, saia dessa paralisia espiritual. Não seja como aquele homem do tanque de Betesda que ficava esperando porque quando mexe as águas, os anjos mexem, e eles acreditavam naquela questão. E aí, quando alguém desce nas águas, era curado. Quando, na verdade, alguém que era a água da vida estava ali de frente para ele, querendo mudar a vida dele. Ei, brother, a água da vida está à sua disposição. A água da qual você vai beber e você não terá mais sede. Mergulhe, beba dessa água. Faça como está lá, o texto em Ezequiel 47. Aquele homem, ele ia passando por determinado lugar, e ele ia passando e as águas ele viu águas e as águas davam nos tornozelos dele. O comando dizia vai mais fundo, e ele começou a andar, as águas davam nos joelhos. Vai mais fundo, as águas davam nos ombros. Vai mais fundo, as águas davam nos ombros. Vai mais fundo, daqui a pouco ele estava completamente submerso naquelas águas. E o texto diz que aquelas águas, elas inundaram todo o ambiente, e aonde havia morte de peixes, de vegetação, aquela água trazia vida. O que é que nós aprendemos com isso? É que quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, quando nós ouvimos a sua voz, nós recebemos dessa água da vida, mas não só para saciar a nossa sede. Nós recebemos água a ponto de transbordar e poder compartilhar essa água com tudo, ou mais especificamente com todos em nossa volta. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15, verso 13. Então, os olhos do Senhor, eles estão aí observando como é que você está, como é que está a sua vida. Você tem colocado diante do Senhor, será que verdadeiramente você tem vivido um evangelho genuíno? Ou será que você tem vivido uma vida dupla? Os olhos do Senhor estão atentos a você, velho. Se liga nisso, meu brother. Está na hora de você verdadeiramente viver a vida de Jesus. Em João 10,10 ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No original vai dizer, Zoe perissóis, eu vim para que vocês tenham a qualidade de vida e a natureza de Deus. Sabe o que está rolando? Você tem vivido tudo, menos a qualidade de vida de Deus. E quando eu falo de qualidade de vida de Deus, não estou falando de bens materiais, não estou falando de
das coisas dessa vida, desse mundo. Deus pode até te dar bens materiais, ele tem poder para isso, para te dar cura, para te dar uma casa, um carro, mas esse não é o foco do evangelho. Você precisa da água da vida. Você precisa tirar as escamas dos seus olhos e conhecer Jesus. Diz Oséias 6, capítulo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele virá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva do Espírito Santo, ela vem sobre a tua vida quando você se aprofunda em conhecer ao Senhor. Romanos 11 diz, ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quem primeiro deu a ele para depois receber, porque dele, quão insondáveis são os seus juízos, inexplicáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse texto fala da profundidade de Deus. Às vezes você acha que já conhece Deus, porque você já leu a Bíblia várias vezes. Mas Deus, ele é uma fonte inesgotável, Deus é infinito. Por isso você precisa aprender a ouvir a voz dele todos os dias. E tirar dos seus olhos as suas escamas. Tudo aquilo que tem causado uma cegueira espiritual na sua vida, que cai por terra hoje, em nome de Jesus. Que você abra os olhos, assim como foi com o apóstolo Paulo. Lá no livro de Atos, capítulo 9, a Bíblia conta da história de Paulo, que era um mestre da lei, um cara que conhecia as escrituras, estudou aos pés de Gamaliel, ou seja, nos dias de hoje é como se estudasse na melhor universidade teológica da sua época. Então o cara conhecia bastante, era um cara que veio de uma família que tinha uma boa condição financeira, que mais? Ele era um estudioso. E apesar disso, de ser um estudioso da palavra, ele perseguia cristãos e quem sabe até provavelmente matava cristãos, consentia com a morte de cristãos. Então Paulo, ele tinha escamas nos olhos, ele estava cego, ele estava ali focado no que ele achava que era o correto da Torá, mas ele não vivia verdadeiramente o amor de Deus. Aquele povo, ele estava preso nas tradições, eles pegavam a lei, distorciam as interpretações, a interpretação da lei, a forma de praticar, e aplicavam do seu modo. E fazendo isso, eles deixavam de cumprir. Qual era o principal foco da lei? Se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então eles esqueciam disso. E Paulo precisou ter aquele encontro daquela forma com Jesus, onde Jesus vem até ele e diz assim, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, mas quem é que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, Saulo, a quem você me persegue. Então Saulo, ele estudava a palavra, estudava a Torá, mas ele estava preso aos dogmas, ele estava preso às coisas antigas, aos seus próprios conceitos, aos seus aprendizados distorcidos. E às vezes nós temos que nos despojar de aprendizados anteriores, do nosso modus operandi, da nossa forma de fazer, que nós estamos acostumados, e partir para o novo de Deus. Irmão, irmã, meu brother, nessa noite, neste dia, o Espírito Santo, ele colocou você até aqui. Se você conseguiu me aturar e ouvir até aqui, é porque o Espírito Santo, ele quer transformar a sua vida. Mas a única forma de você ter sua vida transformada é ouvindo a voz de Deus. E não importa quanto tempo você tenha de cristão, quem sabe você é como Paulo, alguém criado, que conhece a lei, alguém que vai sempre para a sinagoga, alguém que vai sempre para igrejas, alguém que até líder, faz parte da liderança, faz parte do teatro, da dança, do coral, mas você precisa mergulhar mais em conhecer a Deus. Você precisa quebrar paradigmas, assim como foi com a vida de Paulo. Paulo, ele precisou passar por esse susto, precisou ficar cego, literalmente, até que Jesus, ele manda ele se encontrar com Ananias e deu esse comando para que ele fosse, que Ananias, que eles se encontrassem. E a partir daí, Ananias estaria ali orando por ele. Ananias estaria orando por ele e pregando o evangelho. E a partir dali, Paulo entende que Jesus era o verdadeiro Messias, que Jesus era o verdadeiro crente. E Paulo se despoja dos seus aprendizados anteriores, da sua forma de fazer, da sua forma de pensar. Ele cumpre o que ele mesmo depois vai escrever lá. O Espírito Santo escreveu através da vida dele em Romanos 12.
não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo teve a sua mente renovada. E ali nasce um dos maiores escritores da Bíblia, o cara que escreveu mais livros na Nova Aliança, e uma história muito linda. E interessante é que não só Paulo, mas também Ananias precisou quebrar paradigmas, porque quando Jesus fala para Ananias que ele deveria estar com Saulo até então, e Ananias diz assim, mas não é esse o cara que mata os crentes, que mata o teu povo, que persegue? Como é que o senhor está me colocando para falar com ele? E aí Jesus também quis que Ananias quebrasse seus paradigmas. E quando Saulo quebrou seus paradigmas, Ananias quebra seus paradigmas, ou seja, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de enxergar a palavra, o evangelho. Então Jesus, ele tem ali o espaço na vida deles, e Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele pode operar. E aí nasce dali esse grande evangelista, esse grande conhecedor e professor da palavra, que foi o apóstolo Paulo. Eu creio, meu velho, que assim vai ser com você, vai ser com você, moça, que está assistindo. Deus tem um grande projeto na sua vida, e tudo que você precisa é ouvir a voz do Senhor todos os dias. Saia de um evangelho mecânico, saia de um evangelho, sabe, aquela mesmice, e viva o novo, não o novo da criação da sua mente, ou de heresias, ou de fábulas, não é disso, mas o novo que o Espírito Santo tem para você, porque o evangelho é novidade de vida. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, e mais uma vez eu estou muito feliz, obrigado pelo convite, que vocês sejam verdadeiramente ministrados através dessa palavra, e que a voz do Senhor, que quebra os cedros, a voz do Senhor que troveja, ela possa ser verdadeiramente autoridade na sua vida, possa guiar todos os seus pensamentos e os seus caminhos. Amém? Um beijo no seu coração, um beijo no coração dos pastores, dos líderes dessa igreja. Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham sido abençoados pela mensagem do Senhor. Obrigado, pastor Ramon. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra pregada neste lugar. Te agradecemos porque fomos ricamente abençoados pelo Senhor, e que em cada coração, meu Deus, que ouviu esta mensagem deste dia chamado hoje, que possa encontrar guarita, meu Deus, e ser assim uma semente fértil para a Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.